bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida nesse dia. Que Deus dê a paz, a unção, a graça, a misericórdia dele seja abundante na sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor alguma. Amém, irmãos? Então vamos ficar na presença de Deus. Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Amém? Então vamos andar com o Senhor, vamos ter prazer na lei do Senhor, meditar nela, porque na palavra de Deus nós iremos ter a vida eterna. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Queria pedir a você, meu amigo, que ainda não é inscrito no nosso canal, se essas mensagens têm abençoado a sua vida, se você tem desfrutado do conteúdo desse canal, faça a sua inscrição, ela é gratuita, assim como também eu peço a você que deixe o seu like e que você também compartilhe com seus amigos em nome de Jesus, amém? Vamos juntos fazer a obra de Deus, porque é tempo oportuno, amém, irmãos? Então nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo importante para falar ao nosso coração aqui hoje e creio que daqui a pouquinho nós vamos estar muito abençoados em nome de Jesus, amém? Irmãos, a nossa mensagem está aqui no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos falando a respeito das obras da carne. Amém, irmãos? Nós temos que vigiar, amém, irmãos? Nós temos essa luta interior da carne contra o espírito, amém? Então aqui Paulo deixou umas importantes recomendações para a igreja dos Gálatas, amém, irmãos? E essas recomendações também são para nós, amém? Gálatas capítulo 5, no versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-os uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém, irmãos? Irmãos, então aqui nesses 10 versículos que nós lemos aqui, Paulo, ele fala a respeito das obras da carne. Aquilo que a nossa carne, ela deseja, aquilo que a nossa carne quer. Amém? Só que, irmãos, nós temos que entender algo na nossa vida. A partir do dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura no Senhor. Amém? Mas daí nós começamos dentro de nós essa luta. Como Paulo disse aqui no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros para que não façais o que querer. Então dentro de nós vamos ter essa luta. A carne nossa, ela não quer ler a Bíblia. A carne nossa, ela não quer orar, não quer jejuar, por exemplo. Amém? A carne não quer santificar. Amém?
A nossa carne, ela quer tudo aquilo que vai cumprir, né, que vai satisfazer o desejo dela. Tanto que Paulo diz aqui, no versículo 19, ele fala a respeito das obras da carne, que são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar cada uma dessas palavras e examinar à luz da palavra de Deus, porque nós não podemos praticar essas coisas. Essas coisas não podem ser uma coisa constante na nossa vida. Amém? É claro, nós estamos sujeitos a falhar. Mas Paulo disse no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O que nós temos visto nos dias de hoje é muitos vivendo na carne, andando na carne, cumprindo os desejos da carne e dando a desculpa que estão vivendo na época da graça. Nós estamos vivendo na época da graça. A graça é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Só que a graça não é um passaporte para a gente viver na carne, fazendo aquilo que é errado. Amém? Então nós temos que examinar a palavra de Deus. Paulo, ele não deixou essa exortação para a igreja de Gálatas à toa. Amém? E isso, como eu falei no começo da mensagem, serve de exemplo para nós hoje. É comum hoje, irmãos, nós estamos vendo isso hoje no meio do povo de Deus, daqueles que se dizem do Senhor. Amém? As pessoas na lascívia, na impureza, mentindo, defraudando. Aqui fala da prostituição, feitiçarias, idolatria, que é ter ídolos. Amém? E muitos achando que estão servindo a Deus dessa maneira. Deus, ele nos chama para a santificação. Nós temos que nos separar dessas coisas. Ministro, mas como que eu faço? Irmãos, aquele que você alimentar mais é o que vai prevalecer. Se você alimentar o Espírito, como que eu vou alimentar o Espírito? Lendo a Bíblia, orando, me consagrando, vigiando aquilo que eu olho, com quem eu converso. Amém? Então nós temos que, Deus nos dá a condição, a capacidade. Através do Santo Espírito dele, amém? Deus quer nos guiar. Ele quer nos guiar no caminho da santidade, no caminho da retidão. Mas Paulo, ele deixou essa exortação para a igreja dos Gálatas e nós temos que observar na nossa vida. Às vezes as pessoas ficam aí falando que é o diabo, mas às vezes é a carne da pessoa que está fazendo, né, que está prevalecendo na vida da pessoa. Amém? As obras da carne, irmãos, como Paulo disse aqui, quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é algo muito sério. É algo muito sério, então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Invejas, homicídios, bebedices, amém? Glutonarias, pessoa que come demais, amém? Então nós temos que examinar essas coisas e ver se nós não estamos caindo em nenhum desses delitos aqui, dessas obras da carne. Porque não é o diabo, é a nossa carne. É claro, né, irmãos? O inimigo, ele entende a inclinação do coração da pessoa. E ele vai colocar sugestões para a pessoa poder fazer aquilo que ele quer. Mas às vezes são as nossas decisões que nos levam a praticar o quê? As obras da carne. Amém? Então que através dessa mensagem, que Deus venha abençoar a sua vida, que ele fala no versículo 20, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós temos que examinar à luz da palavra de Deus se nós estamos praticando as obras do Espírito. A árvore se conhece pelos frutos. Tiago capítulo 3 fala que não tem como da mesma fonte jorrar dois tipos de água, ou é água doce ou é água amarga. Amém? Então, que essa mensagem venha abençoar a sua vida, irmãos. Por isso que eu falo com uma certa constância. O caminho é estreito. Esse evangelho da facilidade que está sendo apresentado,
o evangelho light, amém? O evangelho que as pessoas, não, é a graça de Deus, como se fosse isso um bônus, um passaporte para as pessoas viver de qualquer maneira. A graça, irmãos, foi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário, favor imerecido. Mas nós temos que praticar as obras do Espírito. E Deus nos dá essa condição. Amém? Depois, medita nessa passagem de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Amém? Guarde a sua vida, guarde seu coração. Amém? Nós somos da luz. Quem é da luz pratica as obras da luz. Amém? Então Deus, irmãos, Ele quer guiar o povo dele no caminho da santificação. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Amém? Então, que Deus venha abençoar a sua vida. Se você puder, feche teus olhos agora. Pai, em nome de Jesus. Sobre esta palavra nós oramos. Pedimos a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor venha nesse momento cobrir a nossa vida com o sangue precioso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Meu Deus, abençoa cada vida neste momento. Nos guia, Pai. Nos guia no caminho da santidade. Nos guia no temor, na obediência, Pai, em nome de Jesus Cristo. E se temos praticado algo, meu Deus, que tem entristecido o teu coração, Pai, que o Senhor venha nos perdoar, nos limpar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa cada vida que está recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.